Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Mais uma vez, com alegria, estamos aqui neste canal para falarmos um pouco do Evangelho, para conversarmos dos trechos extraídos do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos conversar sobre o item 174, o pão de cada dia. Peço a licença para poder ler alguns trechos. Dá-nos cada dia o pão nosso. Jesus, isso está em Lucas capítulo 11, versículo 3. E Emmanuel pergunta: já pensastes no pão de cada dia? À força de possuí-lo em abundância, o homem costuma desvalorizá-lo à maneira da criatura irrefletida que somente medita na saúde ao sobrevir à enfermidade. Se a maioria dos filhos da terra estivessem à altura de atender à gratidão nos seus aspectos reais, bastaria o pão cotidiano para que não faltassem às coletividades terrestres perfeitas noções da existência de Deus, tão magnânima e a bondade celestial que, promovendo recursos para a manutenção dos homens, escapa à administração das criaturas a fim de que compreendem melhor a vida, integrando-se às responsabilidades que lhes dizem respeito nas organizações de trabalho a que foram chamadas com finalidade de realizarem o aprimoramento próprio. O Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é conquista deles, para que se aperfeiçoem convenientemente no dom de servir. Em verdade, no entanto, o pão de cada dia para todas as refeições do mundo procede da previdência divina. O pão de cada dia vem de Deus. Paramos já para refletir sobre isso, que o pão de cada dia vem de Deus. O Espiritismo nos ensina que o que temos de nosso é tudo aquilo que podemos levar conosco quando voltamos à pátria espiritual. Não levamos dinheiro, não levamos casa, carro, não levamos absolutamente nada de material. Tudo nos é emprestado por Deus para que usufruamos nesta encarnação e depois deixamos quando voltamos à pátria espiritual. Então, pensando desta forma, percebemos que o pão não é nosso e nos é dado por Deus. Temos 3 passagens. Uma é uma história de Chico, quando sua mãe, Maria de Deus, desencarnou. Ele ficou com a sua madrinha, Dona Rita, que era obsidiada e sempre lhe aplicava maus tratos, amando desses espíritos obsessores. E um castigo que ela inventou para o Chico era enfiar um garfo no abdômen dele.
e deixava feridas, porque ele ficava por algum tempo com o garfo pendurado na barriga. E quando ele saiu daqueles maus tratos, né, de surra de vara de marmelo e o garfo no abdômen, ele foi para o quintal, debaixo de algumas bananeiras, fez uma oração e sua mãe apareceu. Ele explicou o que estava acontecendo e ela pediu para ele não julgá-la. Ele ficou contente que viu a mãe, contou isso para a madrinha achou que ele estava endemoniado, que ele era mentiroso, e deixou ele 3 dias sem comer. Nesse terceiro dia, ele foi lá, fez a sua oração, sua mãe veio, ele conversou com ela e falou que estava com muita fome. Sua mãe deu uma chamada nele, né? Menino não pode ficar comendo muito que dá indigestão. Mas mãe, eu estou com muita fome, eu estou há 3 dias sem comer. Aí ela falou para ele, fica em prece e pede com o coração, com a fé ardente. E ele ficou em prece, pedindo, e pelo portão entrou um cachorro de rua enorme, com alguma coisa na boca, que chegou perto do Chico e derrubou aquilo perto do Chico e foi embora. Ele olhou e viu que aquilo era um fruto. E aí, a mãe dele apareceu novamente e falou para ele, esse é um fruto de jatobá. Com água vai te dar um ótimo alimento. Vai repor suas energias e você vai se sentir bem. Ele agradeceu e ela complementou dizendo, quando você pedir com o coração, filho, tudo lhe será dado. Pois Deus não desampara seus filhos. Assim também, com Jesus, na divisão dos pães e dos peixes, que eram 5 pães e 5 peixes que serviu a milhões de pessoas, milhares de pessoas, e ainda sobrou. E quando os judeus estavam passando fome na busca da terra prometida, Deus concedeu a eles o maná. Então, como podemos ver, Deus não desampara, não nos desampara do pão. E sempre que pedimos com fé, fé ardente, fé firme, de que vamos conseguir, Deus está sempre conosco. Porém, algumas observações devem ser feitas, principalmente na última observação dos judeus que receberam o maná. Eles buscaram juntar para ter cada vez mais, e aí lhes foi tirado. Então devemos ter muito cuidado em saber que aquilo que nos é dado de graça deve ser distribuído. Se temos em abundância, não devemos reter conosco, e sim dar também, ajudar o nosso irmão mais próximo, ajudar aquele que tem fome, ajudar aquele que necessita. Então, agradecendo a Deus o pão nosso de cada dia, agradecendo a Deus o pão que alimenta o nosso corpo e o pão que alimenta o nosso espírito, que é a palavra divina, possamos refletir e não deixar nenhum desses alimentos apodrecer,
nem no armário, nem no nosso coração, e distribuí-lo em abundância, pois, dando em abundância, também receberemos em abundância. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Fiquem com Deus.